Olá, bem-vindos ao nosso canal aqui do YouTube. E é com muito prazer que nós estamos hoje realizando um lançamento de um desenvolvimento feito em parceria com empresas dentro de um programa que nós somos muito orgulhosos de pertencer, que é o programa Embrapi. O programa Embrapi, ele tem as suas unidades e através do financiamento conjunto com as empresas, eles permitem que nós transformemos conhecimento em riqueza para o nosso país. Bom, nós vamos fazer esse lançamento, embora esse não é o primeiro produto que a gente entrega nos desenvolvimentos. Nós já entregamos mais de 10 produtos nessas parcerias que a gente vem realizando com as empresas, mas é o primeiro que a gente faz e daqui para frente estaremos tomando esse tipo de atitude como um procedimento padrão para a entrega, porque é uma forma de tornar público, de alguma forma tornar conhecido todo o nosso desenvolvimento. Muito bem, como vai ser esse nosso lançamento? Nós iremos um pouco no início explicar como é a nossa unidade Embrapi, a que ela se destina, qual que é o seu objetivo. E depois vamos contar um pouquinho de como a gente vem desenvolvendo as parcerias. E finalmente falar um pouquinho da parceria com a BR Tecnologia em Bebidas, que é o motivo desse nosso lançamento. Em seguida, vocês virão, através das próprias pessoas da empresa para a qual nós estamos transferindo essa tecnologia, fazerem uma demonstração de como funciona os equipamentos que nós estamos contribuindo com o desenvolvimento. Em seguida, vocês terão a chance de fazer uma pergunta ou algumas perguntas para as pessoas. Nós temos aqui hoje no estúdio aqui do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, aqui em São Carlos, eu que sou coordenador da unidade Embrapi, o professor Sebastião Prata Vieira, que é coordenador desse projeto, o doutor Everton, que é da empresa BR Tecnologia em Bebida, e o senhor Marcos, que também é da parte comercial e de marketing da empresa e que poderão dar mais esclarecimento sobre esse desenvolvimento. Muito bem. Então, essa é a dinâmica que nós vamos fazer aqui, a nossa entrega online desse desenvolvimento. Eu vou começar aqui explicando um pouquinho a nossa unidade, né? Nós somos uma unidade Embrapi, são várias existentes aqui no Brasil, e a nossa, ela se propõe a fazer inovação e desenvolvimento em instrumentação médico-hospitalar, né, de apoio à saúde e também para a biotecnologia de um modo geral. A nossa unidade está inteiramente localizada no Instituto de Física de São Carlos, que pertence à Universidade de São Paulo. Esse magnífico prédio aqui, que está aqui atrás de mim, é um dos prédios do nosso instituto, aqui no campus de São Carlos. E a nossa unidade Embrapi, ela conta também com um apoio muito grande da Escola de Engenharia de São Carlos e do Instituto de Química de São Carlos, né? Nós procuramos reunir toda a nossa expertise, todos os nossos talentos, todo o nosso conhecimento em prol do desenvolvimento em parcerias com as empresas. Muito bem, a nossa unidade ela tem uma característica muito especial, porque nós somos um conjunto de pesquisadores que tradicionalmente realizamos ciência na fronteira do conhecimento. Então nós temos um conjunto de pesquisadores que trabalham em física atômica e molecular, espectroscopia, desenvolvimento instrumental, robótica, desenvolvimento na agricultura, sensores, biotecnologia, fermentação. E esse conjunto de pesquisadores é que forma esta unidade aqui no Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo. E nós, além de avançarmos o conhecimento, nós não perdemos nenhuma oportunidade para transformar esse conhecimento
em benefício para a sociedade, em benefício para a economia do país, através destas parcerias que são, de alguma maneira, viabilizadas pela unidade Embrapi, que é um desses programas brasileiros que mais está dando certo no sentido de incentivo à inovação para as empresas brasileiras. Muito bem, então você tem aí um contato, caso tenha interesse em fazer contato com a gente. E a nossa unidade Embrapi aqui de São Carlos, do Instituto de Física de São Carlos da Universidade de São Paulo, ela tem algumas que a gente chama metas, alguns tópicos que são os tópicos que nós nos envolvemos profundamente. Primeiro, nós trabalhamos com o tratamento e diagnóstico de doenças humanas, mas isso também extrapola um pouco para o desenvolvimento de doenças animais e também a saúde do meio ambiente. Então nós temos um elenco de projetos, né? Até hoje a nossa unidade já realizou 26 projetos em parcerias com empresas, 10 entregues e os outros em desenvolvimento, alguns sendo entregue, incrível, nós estamos entregando 6 projetos nos próximos 3 meses, né? Então o primeiro tópico que nós tomamos como um tópico desafiador é realmente o desenvolvimento de técnicas de instrumentação para a saúde humana. Esse é um dos desafios grandes. Mas também nós trabalhamos de forma marcante com o controle de infecção. E aí, então, extrapola a saúde humana, pode ir para alimentos, né, o controle de bactérias, controle de fungos e controle de vírus. Né? Nessa atual crise, nossa unidade propôs várias soluções e contribuiu com várias empresas através de pequenos projetos que acabaram em produtos que estão ajudando a vida do brasileiro ter normalidade, como é o caso da descontaminação ambiental, como é o caso da aplicação do ultravioleta para manter os alimentos sem contaminantes, as frutas e assim por diante. Mas nós temos um dos tópicos que é de extrema importância e muito relevante para o lançamento que estamos fazendo hoje. Nós trabalhamos com controle de processos de fermentação. Nós temos aqui conosco um dos maiores experts em fermentação, que é o professor Igor Polikarpov. E nessa parte de controle de fermentação entra a indústria de alimento, entra também a indústria de bebidas. E nós nos propomos a utilizar todo o nosso conhecimento de espectroscopia, todo o nosso conhecimento de ciências físicas, químicas e biológicas para propor soluções nesse importante tema. E, finalmente, nós trabalhamos com o desenho de novas drogas através do nosso parceiro, o professor Glaucio Oliva e seu laboratório. São muitos laboratórios, são mais de 200 pessoas envolvidas na operação de pesquisa e que tomam parte, né, dos diversos projetos em realização aqui na nossa unidade. Uma característica interessante da unidade Embrapi aqui do Instituto de Física de São Carlos é que nós vamos de prova de princípios ao produto e suas aplicações. Portanto, nós não apenas aperfeiçoamos tecnologias, nós saímos do zero em muitas tecnologias, como é o caso da tecnologia que nós vamos lançar hoje, praticamente inexistente no Brasil e quase rara no mundo todo, tá certo? Muito bem. Dentro da nossa unidade, são muitos desenvolvimentos que já foram feitos, com várias parcerias, sempre, obviamente, no nosso foco da saúde, do alimento, das drogas, né, e do controle microbiológico. Isso tem sido uma constante para os nossos desenvolvimentos com os nossos parceiros. Muito bem, então como eu disse, na unidade Embrapi nós já temos um histórico de 26 projetos, 10 concluídos, vários em andamento e cerca de 8 em processos de contratação. Mas nós também, no passado, antes de sermos uma unidade Embrapi, já estávamos preocupados com a realização de diversos projetos em parceria com a empresa, né? O nosso parque de empresas de ótica aqui em São Carlos, que compõe mais de 40 empresas, todas nasceram de forma direta ou indireta
dos trabalhos desenvolvidos dentro dos nossos laboratórios, né? A nossa expertise é, obviamente, o uso da luz e o uso de radiações de um modo geral e agora, mais recentemente, inclusive o uso do ultrassom no tratamento e terapêutica das doenças crônicas, como é o caso das osteoartrites, fibromialgia e assim por diante. Também produtos já entregues, cujo lançamento faremos oportunamente para que todos tenham conhecimento aqui nas redes e na internet. Muito bem. Então você vê, conhecendo a nossa unidade, ela está aberta a todos que queiram vir aqui propor uma boa ideia ou propor um problema, porque nós somos muito bons em propor soluções para os problemas que as empresas enfrentam. E daí nasce realmente as tecnologias ruptivas, aquelas que realmente acabam causando uma boa revolução aí na faixa de mercado de atuação dessas empresas. Muito bem, mas hoje nós queremos falar da BR Tecnologia em Bebidas. É uma empresa que começou através de teses de doutorado aqui do nosso instituto, se propunha a fazer cerveja com tecnologias óticas. Muito bem, aí um grupo de investidores, né, empreendedores, toparam a ideia e formaram a BR Tecnologia de Bebida. A BR Tecnologia de Bebida é uma empresa que se propõe a desenvolver tecnologias que ainda não existem, ou que, se existem, estão mal introduzidas ou ainda não introduzidas no mercado de bebidas e tecnologias de alimento de um modo geral. O nosso projeto com a BR Tecnologia de Bebida envolve 2 desafios. O primeiro desafio, que é o que nós estamos entregando hoje, é o desenvolvimento de um sistema capaz de medir a cor e o amargor da cerveja. Uma das pessoas especializadas da cervejaria e da empresa BR Tecnologia em Bebidas irá explicar em seguida toda a parte técnica desse dispositivo. Mas ele é um dispositivo, como está aqui na mesa, já terminado quase praticamente como produto, que você, através de tecnologia ótica, pode medir tanto a cor quanto pode medir o amargor da cerveja. Isso é importante porque a cor e o amargor são características típicas de uma cerveja, são características típicas, às vezes, de um tipo de cerveja produzido numa região ou por uma cervejaria específica. E, portanto, garantir a sua reprodutibilidade, garantir a qualidade ou mesmo garantir aquilo que você está fazendo e dando segurança aos consumidores, necessita tecnologia. Essa é uma tecnologia ótica com microprocessadores embarcados que permitem, através de uma amostra da cerveja, fazer as medidas da cor e do amargor. É um espectrômetro de última geração capaz de fazer essas medidas. E foi totalmente desenvolvido dentro deste programa de parceria entre a BR Tecnologia de Bebidas e o Instituto de Física de São Carlos, através do projeto com a nossa unidade em Brapi. Mas esse não é o único. Nós temos aqui um desenvolvimento dentro desse projeto, que é o desenvolvimento de um espectrômetro online, primeiro no mundo, inovação pura, capaz de olhar dentro do mosto cervejeiro, capaz de olhar dentro de um tanque de fermentação ou de uma linha de produção de alimento, o espectro do que está acontecendo lá dentro, seus constituintes em tempo real, sem interferir no processo que está acontecendo. Para que serve um espectrômetro desse tipo? Para garantir a qualidade também, para garantir a segurança do que está sendo produzido, porque afinal, bebida hoje é consumida no mundo todo. E o Brasil tem a tradição de fazer coisas com qualidade. E, portanto, o envolvimento dessas tecnologias na indústria de bebida me parece extremamente pertinente. Mas esse desenvolvimento com a BR Tecnologia de Bebida,
que é o espectrômetro online, que vai ser lançado agora, no começo do ano que vem, ele permite fazer aquilo que todos querem, que é introduzir na indústria de bebida a internet das coisas. Com a determinação da BR Tecnologia de Bebidas e com a expertise da nossa unidade Embrapi e do nosso Instituto de Física de São Carlos, nós seremos os primeiros a demonstrar um machine learning para a produção de bebidas utilizando um instrumento dessa natureza. Então, isso será o próximo, já está pronto, na fase final da determinação das suas medidas de referência. E em alguns meses, isso estará à disposição e faremos um lançamento com toda a polpa que merece, porque é uma tecnologia de nível mundial sendo produzida aqui no Brasil por uma unidade Embrapi. Muito bem. Esse avanço que nós fazemos aqui com a indústria de bebida é apenas uma semente. A BR Tecnologia de Bebidas certamente tem em discussões realizadas ideias de disponibilizar aqui para a sociedade brasileira e mundial muitas tecnologias que são hoje feitas até, medidas que são feitas até na forma artesanal. Claro que nós não queremos tirar aquela paixão do mestre cervejeiro, mas queremos dar a ele instrumentos que vão torná-lo ainda melhor com esses instrumentos tecnológicos que vão permitir a ele trabalhar de forma ainda muito mais tranquila e perfeita. Bem, falado tudo isso, eu agora vou passar a palavra a outra pessoa que vai demonstrar a tecnologia dentro de um laboratório com pessoas da própria BR Tecnologia em Bebidas. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Everton Sérgio Stracagnoli. Eu sou da empresa BR Tecnologia em Bebidas. Sou também formado em Física, graduação, mestrado e doutorado aqui na Universidade de São Paulo. E também sou cervejeiro da Cervejaria Kirchen. Nós estamos aqui então hoje para apresentar para vocês o equipamento que a gente está lançando aqui, que é então focado para medida de cor e amargor da cerveja. Falando um pouquinho desse trabalho, esse trabalho então surgiu aí desde a minha época da universidade, a gente sempre focado em analisar a cerveja, desde da época de mestrado, doutorado, e quando a gente então decidiu aí montar uma empresa para fazer o link entre as necessidades do mercado, da área de cerveja, com a ciência. E a gente então acabou aí, através da Embrapi, fazendo vários projetos em várias áreas durante o processo de produção da cerveja. E então, depois de muito trabalho, de muitos protótipos, um dos projetos acabou tendo aqui uma versão final, que nós vamos estar apresentando para vocês agora, para poder fazer então a medida de cor e amargor da cerveja. Lembrando que é um equipamento, o primeiro equipamento totalmente brasileiro que consegue fazer a medida de amargor, tá? Exclusivamente para isso. E é um trabalho aqui que demorou alguns anos, mas finalmente estamos entrando com eles no mercado aí para vocês. Vou falar um pouquinho antes sobre como funciona o princípio de medição de cor e de amargor, tá? Essa medição de cor e amargor, ela é feita através então de uso de luz, tá? A luz então, ela passa pela amostra e dependendo de quais compostos você tem dentro dessa amostra e dependendo da concentração desses compostos, algumas cores são absorvidas por esses compostos que estão presentes ali. Então, no caso do amargor, por exemplo, quanto mais moléculas amargas, que são as moléculas de isoalfa, tiver presente na sua amostra, mais ela vai absorver essa cor específica correlacionada a esse composto e menos você vai enxergar dessa luz quando ela atravessa, então, a sua amostra. Esse é o princípio de funcionamento tanto para a medida de cor quanto para a medida de amargor. O equipamento propriamente dito é esse daqui. Ele possui duas cavidades superiores, onde a gente faz então as medidas. Você tem uma cavidade aqui do lado esquerdo, onde você faz a medida de cor, e você tem então uma cavidade do lado direito, onde você faz a medida de amargor, tá? Para poder fazer então as medidas, tanto de cor quanto de amargor,
Você precisa de um prévio preparo das amostras. No caso aqui da medida de amargor, a gente segue então o protocolo internacionalmente aceito da ASBC. Você precisa fazer uma extração dos ácidos isoalfa. Então você faz essa reação, 10 ml de cerveja com uma gota de álcool etil, ácido clorídrico e um solvente. Você agita 15 minutos, centrifuga se necessário, senão você só puxa o sobrenadante e coloca então para fazer a medida. Na hora de fazer a medida, você liga o equipamento, ele vai te jogar nessa tela inicial que você está vendo aqui. Você vai selecionar, no caso da medida do amargor, o botão amargor. Ele vai te jogar para essa segunda tela. Você então vai inserir a cubeta só com solvente no orifício da direita e vai clicar em calibrar referência. Quando ele faz isso, ele te mostra um valor referência interno do equipamento. Você então tira a cubeta com o solvente, coloca então a cubeta com a amostra que você previamente preparou, clica então em medir e ele vai te dar o resultado do amargor daquela amostra. Esse é o princípio de funcionamento do equipamento. Nós então fizemos uma comparação do nosso equipamento, desenvolvido aqui pela nossa empresa, a BR Tecnologia, com a técnica ouro, né? Um espectrômetro de mercado bem reconhecido, que também foi comparado com a técnica ouro de HPLC. E nós então tivemos aqui uma correlação muito boa dos dados, mostrando que o nosso equipamento ele tem uma precisão aí o suficiente, mais do que o suficiente para a nossa aplicação do dia a dia nas cervejarias, tá? E aí então, mostrando aqui uma das motivações do nosso trabalho, nós pegamos 16 amostras de mercado e fizemos uma comparação entre o que as cervejarias declaram nos seus rótulos que possui de amargor e o quanto realmente tem de amargor nessas amostras. E nós percebemos discrepâncias que chegam até a ordem de 45%. E valores não só essa, mas vários valores altíssimos, da casa de 35%, 38% de discrepância. Algumas chegaram muito próximas, algumas possuem até um amargor a mais do que deveria ter, mas mesmo assim a discrepância é muito grande. Se a gente aceitar um erro de até 10%, mesmo assim, 2/3 dessas amostras que a gente analisou estaria fora desse padrão. Então a gente vê aí que estamos precisando de uma padronização melhor no mercado, né? Para medição de cor, da mesma forma, a gente segue o protocolo da SBC, é um preparo mais simples, a cerveja só tem que estar limpa, descarbonatada e em temperatura ambiente. Só passar por um filtrinho, preparada já a amostra, a gente pode fazer a medida. Da maneira semelhante, na tela inicial, você seleciona a opção de cor, e joga para essa segunda tela, a mesma coisa, você coloca agora no orifício da esquerda a cubeta com água, você clica em calibrar a referência, ele vai te dar um valor interno de referência, você então clica em medir e ele te dá o valor da medida quando você coloca a amostra. Da mesma forma, para a medida de cor, a gente fez a calibração do nosso equipamento, da BR Tech, com um espectrômetro de mercado, tá? Um espectrômetro top de linha, e a gente então também obteve uma boa curva de correlação entre as duas técnicas, mostrando que também para a medida de cor a gente teve um bom desempenho do equipamento. Então, as vantagens aí, né, que nós temos para poder fazer essas medidas, a gente tem então aí um controle de reprodutibilidade de lote a lote, você garante que todos os lotes que você produz têm a mesma qualidade, o mesmo nível de amargor, o mesmo padrão de cor. Você garante que o que você está declarando no rótulo para o seu cliente é o que realmente você está entregando dentro do seu produto. Isso também é muito importante. Você também consegue fazer uma otimização do seu processo para você poder estar sempre tendo o mesmo resultado, tanto de cor quanto de amargor, né? Para você ter aí essa reprodutibilidade. Você também consegue ter um controle de qualidade da matéria-prima que você recebe, você pode averiguar aí o amargor do lúpulo que você está comprando, a cor do malte que você está comprando, se eles estão correspondendo com o que o seu fornecedor também está te informando, né? Você pode fazer emissão de laudos de controle de qualidade dentro da sua cervejaria, de cor e de amargor, lote a lote, e isso daí pode ficar então
armazenado e arquivado para você ter esses laudos, esse controle interno. Análise de shelf life do seu produto, que a gente sabe que conforme vai passando o tempo, vai degradando os compostos dentro da cerveja, a cerveja vai alterando a sua cor, vai alterando o seu amargor, e aí então a gente também consegue fazer análise do shelf life do produto. E obviamente a cervejaria que tem todo esse controle, todo esse cuidado com o seu produto, ela vai passar a ser reconhecida, né, como uma cervejaria que possui a ciência, a tecnologia, a precisão no seu processo em relação aos seus concorrentes que não vão ter. Então ela vai poder estar um passo à frente em termos de qualidade aí, e às vezes até mesmo em controle financeiro, né, na otimização do seu processo, tá? Eu vou fazer uma demonstração prática aqui para vocês do uso do equipamento, tá? Então a gente está com o equipamento aqui na bancada, você liga ele aqui no power de tela inicial, ele já te joga nessa tela aqui. Vamos começar fazendo uma medida de cor. Então, eu vou selecionar a opção cor. Vamos então abrir. Você tem aqui o orifício da esquerda para cor e o da direita para amargor. Então, vamos fazer a calibração no orifício da esquerda, usando sempre cubeta de quartzo, tá? Agora, para medida de cor, a gente coloca uma cubeta de quartzo com água, fecha. Medidas todas sempre feitas com a porta de inspeção fechada, tá? Para que não haja interferência da luz na medida da amostra. A gente clica então em calibrar a referência. Calibrado, podemos abrir, tirar a amostra com água e colocar a amostra com cerveja. Fechamos, medir, está feita a medida. Uma cerveja, uma Pilsen, com 4 SRM de cor. Perfeito. Vamos supor agora que eu estaria fazendo uma medida de amargor. Eu tenho aqui uma IPA de mercado, compramos aí, vamos fazer então o teste. Voltamos para a tela inicial, vou selecionar a opção amargor, tá? Para a calibração da referência, a gente usa então o solvente. Então a gente tem aqui uma cubeta com o solvente, vamos colocar a cubeta com o solvente, calibrar a referência, referência calibrada, tiramos então a amostra de solvente e colocamos a amostra já preparada, seguindo então o protocolo da SBC. Medir, estamos aí, uma IPA de 47 IBU, tá? É isso, pessoal, é assim que funciona, é muito simples, muito prático. Pode fazer depois que você calibra uma medida atrás da outra, não tem nenhum problema, não precisa ficar calibrando toda hora. E dá para aplicar durante o processo de produção e no dia a dia para acompanhar, então, a evolução do produto. Espero que tenham gostado. Estamos abertos aí para sugestões e dúvidas. Olá, meu nome é Marcos de Oliveira, sócio da BR Tecnologia em Bebidas e estou aqui para falar da parte comercial, da parte de apresentação do produto, em que momento ele chegará ao mercado. Bom, é importante relembrar que quando começamos essa pesquisa, haviam 370 cervejarias no Brasil. Hoje são mais de 1.200. Não que a pesquisa tenha demorado muito, mas é porque houve um crescimento muito rápido, exponencial desse mercado. E, justamente, pelo mercado estar crescendo, por estarmos passando um realinhamento de mercado, o controle de qualidade, o entendimento do seu processo produtivo, a maneira como a sua cerveja se comportará ao longo do tempo, se torna tão importante. Mas vale lembrar também que há momentos em que a possibilidade daquela sua IPA, da sua Pilsen, ou uma cerveja que você está envelhecendo, ver como ela se comporta ao longo desse tempo com 2 parâmetros. Isso é muito interessante, isso é importante. E a simplicidade e a precisão desse equipamento torna ele acessível tanto a homebrews quanto a cervejarias maiores ou de grande porte.
Quanto à disponibilidade desse equipamento, vamos anunciar em breve a nossa parceria junto com o Beer Summit. Beer Summit é um evento que começa na semana que vem, dia 4 de dezembro, se estende por 10 dias, onde estaremos lá no stand virtual, apresentando todos os detalhes desse equipamento, atendendo às suas perguntas, se não forem formuladas hoje, a possibilidade de vocês verificarem as análises, como são feitas, tirarem dúvidas. Sejam muito bem-vindos. É o Beer Summit 2020.com.br. Ok? Muito obrigado. Prazer falar com vocês.